Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5, versículos 12 em diante. Nós vamos ler aqui sobre uma das curas que Jesus faz e essa é uma das que mais falam ao meu coração. Vamos compartilhar ela hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo também. Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, que quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, dizendo: Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, é interessante que esse é um texto, eu considero esse texto um texto muito fácil da Bíblia. Quando eu digo texto fácil, é que você bate o olho nele e entende ali a beleza que existe, porque tem uma cura sobrenatural, né? Você pode nunca ter tido contato com a Bíblia, você está lendo a história, vendo que um homem era leproso, se aproximou de Jesus, Jesus tocou nele e foi curado. Por mais que você não acredite em Jesus ou na Bíblia, mas a cena ali ilustrada é muito fácil de visualizar. Porém, a Bíblia tem um detalhe interessante. Ela fala conosco em vários níveis. Ela fala conosco na simplicidade, ela fala conosco na obviedade. Mas tem alguns detalhes que ficam escondidos e nos passam despercebidos muitas vezes por falta de contexto. Quando a gente não entende o contexto, tem várias coisas que são belas, profundas, ricas, mas que acabam passando despercebido para nós, porque o nosso olhar para o texto está descontextualizado. É quando a gente tenta ler um texto que foi de 2000 anos atrás com o olhar do século XXI. Então a gente desperdiça muita coisa. Quero te convidar a refletir em alguns detalhes aqui. Você vai perceber que tem vários símbolos que são trazidos nesse texto que vão aprofundar, vão temperar, vão dar mais sabor nesse texto para a sua vida. Primeira coisa é o seguinte: o homem que ali estava era um homem leproso. E a lepra era uma doença incurável para aquela época. Não tinha tratamento, não tinha cura. Tanto que a cura que acontece aqui é uma cura sobrenatural. Jesus cura esse leproso pelo poder do Espírito Santo. Mas a lepra não era só uma doença incurável. Ela também tinha várias, digamos assim, várias complicações sociais e espirituais. Porque o leproso, ele precisava, por muitas questões, ficar isolado de todo o convívio social comum. Então, se um homem fosse casado, tivesse filhos e de repente ele ficasse leproso, ele nunca mais voltaria a tocar na sua esposa. Ele nunca mais voltaria a ter o convívio com seus filhos. O leproso, inclusive, era impedido de participar ativamente dos rituais de fé, das cerimônias de fé. Afinal de contas, ele estava cerimonialmente impuro. Tanto é que no texto que nós lemos aqui, o leproso chega para Jesus e fala assim, ó: Se quiseres, tu podes me purificar. Em algumas versões está escrito curar e não tem problema. É porque a cura e a purificação aqui têm o mesmo significado. As pessoas já acreditavam naquela época que uma doença como a lepra, ela era fruto de maldição divina. Então, assim, Deus tem alguma coisa contra esse cara e por isso ele está assim. Claro, eu faço questão de dizer que esse entendimento é um entendimento equivocado. João 9, quando Jesus cura o cego de nascença, o próprio Jesus fala isso, né? Os discípulos perguntam: Mestre, quem é o responsável pelo pecado que fez esse homem nascer cego? Aí Jesus fala assim, ó: nem ele pecou, nem os seus pais, ninguém. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então nem toda enfermidade vai ser fruto de uma maldição. Nem toda enfermidade é o peso da mão de Deus, entende? Mas aquele homem era leproso. E a lepra, além de todos esses males que eu citei, ela tem muito simbolismo com o pecado. O pecado é uma doença. Tem doenças que afetam o corpo, uma gripe, por exemplo. Tem doenças que afetam a alma, a depressão, por exemplo.
Tem doenças que afetam o espírito. O pecado é uma delas. E na verdade você vai perceber que o pecado ele afeta o espírito, ele afeta também a alma, que é a sede das emoções, e em alguns momentos ele afeta o corpo também. Sabia disso? É um tema de um outro devocional, deixar para um outro momento isso, mas é uma realidade que é bíblica, inclusive. Mas o que eu quero te dizer é que de todas as marcas que a lepra traz, como por exemplo, a lepra torna a pessoa insensível, ela perde a sensibilidade da pele, do tato, ela perde a sensibilidade do paladar, ela perde a sensibilidade do olfato. Quem lembra na época da Covid, né, quando algumas pessoas pegavam a contaminação, elas não conseguiam mais sentir cheiro de comida e nem o sabor da comida, porque aquele vírus causava uma certa insensibilidade no paladar, no olfato. E assim também era com a lepra. E dessa mesma forma é com o pecado. O pecado ele tira a nossa sensibilidade de desfrutar das pequenas coisas da vida. E o pecado, muitas vezes, ele vem embalado com uma proposta de alegria, uma proposta de felicidade, uma proposta de satisfação. Mas, na verdade, ele te entrega a mesma coisa que a lepra, que é o isolamento. O leproso ele não podia ter uma vida comum com a esposa e filhos, como eu acabei de citar. Na verdade, o leproso ele precisava ficar restrito a um leprosário. Leprosário era um lugar onde vários leprosos ficavam. Então ele ficava isolado da sociedade, apenas junto com outros leprosos, tá? E o pecado também faz isso conosco. Talvez você diga assim, mas Tiago, o pecado ainda não me tirou do convívio familiar, mas ele pode estar destruindo sua família. Você pode estar debaixo do mesmo teto, mas o pecado que entrou ali destruiu a conexão, destruiu a parceria, destruiu o amor. Só está dormindo junto, mas não tem mais amor. Só está vivendo no mesmo teto, mas não tem mais parceria. Não tá, você tá, Tiago, não, mas o meu filho tem um filho, mas não tem aquela conexão, não tem aquela paixão, não tem aquele amor, não tem aquele cuidado, não tem aquele zelo. Até mesmo a sua forma de amar é uma forma deficitária. Como assim, Tiago, uma forma deficitária? Um pai ou uma mãe que ama, mas que tem um sentimento do amor, mas não tem a sabedoria de ensinar da forma certa. E acaba ensinando coisas que são até antibíblicas, coisas que vão até prejudicar o filho, a filha. Ah, mas comigo aconteceu assim, eu não morri. Você não morreu, mas tá todo prejudicado aí. Cheio de traumas, cheio de problemas, de bloqueio, né? Cheio de crença limitante, porque alguém te ensinou errado também. Então o pecado ele traz esses problemas, esses bloqueios. A gente tem dificuldade de amar o próximo quando a gente está mergulhado no pecado, mas principalmente o pecado nos distancia do centro da vontade de Deus. O pecado nos distancia do Senhor. E estar distante do Senhor é uma sensação muito amarga. Provavelmente a sensação que o filho pródigo sentiu quando ele se viu distante do pai, né? Ele pede a herança para o pai, sai, gasta tudo. Daqui a pouco o cara tá comendo comida de porcos, meu amigo. Aí ele se lembra do pai. Poxa, vou voltar para casa do meu pai para poder, pelo menos lá, ser um escravo, ser um servo. Pelo menos vou ter uma comida melhor. Mas a Bíblia fala que quando ele volta para casa do pai, é o pai que vai ao encontro dele, de braços abertos, correndo, para abraçar e receber o filho. E assim também é conosco. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ou não, vou fazer uma oração aqui, vou fazer um devocional, fazer um jejum, fazer alguma coisa, porque provavelmente Deus, pelo menos, vai me dar uma comidinha de servo, vai me dar um pagamento, um salário espiritual. Mas na verdade, Deus tem muito mais do que isso para nós. Deus quer nos receber como filhos, nos fazer participantes da sua família. Ele vem de braços abertos para nós. O amor de Deus é de um nível, de um tamanho que a gente não consegue nem imaginar. Se eu abrisse um concurso aqui, dizendo assim, ó, tente imaginar o tamanho do amor de Deus e descreva no chat ou nos comentários. A descrição mais bonita e profunda não chegaria perto do real tamanho e profundidade do amor de Deus. Percebe isso? Então nós temos aqui um homem que é leproso. E você percebe que a lepra tem vários danos que eu já te citei. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Porque a lepra, embora fosse uma doença muito presente naquela época, né? Hoje em dia, por conta do avanço da medicina, graças a Deus, já é algo muito menor, muito menos incisivo na nossa sociedade. Mas, muitas vezes, nós carregamos lepras no nosso coração. E eu te pergunto, você consegue reconhecer as lepras do seu coração? As lepras da sua alma? E, Tiago, como que eu faço para reconhecer a minha lepra? Bom, de muitas coisas que eu te citei aqui, eu falei que a lepra, naquele momento, era uma doença incurável. Era uma doença que não tinha jeito. Tanto que a cura que acontece aqui é uma cura sobrenatural. Quais são as lepras da sua vida? As chagas do seu coração, que você diz assim, Tiago, isso aqui é incurável. Isso aqui não tem mais jeito.
Isso aqui não há santo no mundo que resolva. Lembrou aí? O que é que veio no teu pensamento? O que é que veio no teu coração sobre as lepras da sua vida, as lepras da sua alma, as lepras da sua mente? Pega isso agora, essa situação, e faz que nem um leproso fez. O leproso, ele com fé se lançou e se prostrou aos pés de Jesus. E ele teve que ter muita fé, sabe? Talvez até tenha sido uma atitude até meio que desesperada desse leproso, porque o leproso ele não poderia chegar perto de um mestre, de um rabino, de uma pessoa tão especial assim, estando na situação em que ele estava. Então ele sai do leprosário, ele vai até Jesus, para falar que ele se prostra com o rosto em terra. Esse é sinal de humilhação, sinal de que precisa de Deus. Sinal assim, ó, eu reconheço o seu poder, eu reconheço que eu preciso de ti. Esse sinal de humilhação é um grande sintoma de alguém que vai receber o seu milagre, de alguém que vai ser tocado por Jesus. A Bíblia fala que Deus ama os humildes, mas ele despreza os soberbos. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará de jeito nenhum. Mas o coração altivo, ele resistirá. Deus tem resistência ao soberbo. Quando a gente chega diante de Deus com soberba, com arrogância, impressionante que eu já vi algumas pessoas orarem e falando assim, Senhor, isso não é justo, porque eu paguei o preço, porque eu fiz isso, porque eu fiz meu voto, porque eu pererei, eu fiz tudo certo. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, ó, minha parte eu fiz, a culpa é sua, Deus. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Se Deus quiser pegar todo mundo, o mundo inteiro, o universo inteiro, pensa na pessoa mais santa que você conhece. Se Deus quiser pegar todo mundo e lançar no quinto dos infernos para sempre, ele vai continuar sendo o Deus mais justo que existe. Vai ser um poço de justiça se Deus condenar a todos. Ah, Tiago, mas é injusto porque eu sou uma boa pessoa. Meu Deus. Quanta soberba tem em nosso coração. Quanta altivez tem em nosso coração. Só porque a gente paga os impostos, só porque a gente não mente, só porque a gente não tem uma segunda vida romântica, uma vida dupla romântica, só porque a gente não deu um golpe no trabalho, só por causa disso Deus tem a obrigação de nos abençoar, querido. A Bíblia fala que os nossos melhores gestos de justiça são para Deus como trapos de imundícia, como panos podres, sujos. Você seria capaz de mergulhar um pano no esgoto podre e depois torcer o pano na sua boca para você beber esse líquido? Você seria capaz disso? Ah, Thiago, que nojento. Pois bem, o seu melhor ato de justiça, o seu ato mais heróico, ultra mega pau, que você se orgulha, para Deus é como isso. Entende? Mas, Thiago, então por que Deus me abençoa tanto? Porque ele é misericordioso. Porque ele é gracioso. Porque ele é amoroso. Não tem a ver com o meu mérito, não tem a ver com o seu mérito, não tem a ver com nossa performance, não tem a ver com bater meta, tem a ver com receber de graça e pela graça aquilo que só o sangue de Jesus poderia pagar na cruz do Calvário. Então esse leproso ele chega para Jesus com humilhação, ele leva a sua lepra para Jesus. Eu te convido a você levar a sua lepra para Jesus, a tua causa impossível, leva para Jesus. Aquilo que todo mundo fala, isso aí não tem mais jeito, não tem cura, não tem resolução. Leva para Jesus. Quando ele leva para Jesus, fala assim, ó, se tu quiseres, tu podes me purificar. Eu imagino que esse homem, ele deve ter escutado falar de Jesus em algum momento. Porque a Bíblia fala que Jesus passa, ele vai correndo até Jesus, se prostra e já fala isso. Não, se tu quiseres, tu pode me curar. Não teve tempo de trocar diálogo com Jesus, sabe? Não tem uma história prévia. Então, provavelmente, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo, das curas, do milagre, da pregação. E ele creu em Jesus no seu coração. E olha como é importante isso, gente, nós enchermos, nutrirmos o nosso coração de fé, sabe? Para que quando a necessidade aparecer, a gente ter fé para poder aplicar no momento. Ter fé para poder aplicar na necessidade. Isso é muito sério. Às vezes a gente enche o nosso coração com um monte de besteira, com um monte de conteúdo, que além de não nos acrescentar nada, ainda piora a nossa mente, piora o nosso coração. Como é que fala? O termo do dicionário Oxford do ano passado, o termo do ano foi apodrecimento cerebral, brain rot, apodrecimento cerebral em inglês. Porque é um fenômeno que está acontecendo mundial, principalmente ocidental. No Oriente,
Ainda está um pouco menos, mas está acontecendo também. Apodrecimento cerebral, fruto de uma série de consumos de conteúdo que a gente coloca para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração, que além de não nos acrescentar nada, ainda piora a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de ler o mundo e desfrutar, de saborear da vida. Entende? Então, muitas vezes, nós precisamos rever o tipo de conteúdo que a gente coloca. Por quê? Para que quando Jesus passar na nossa frente, a gente ter essa fé para dizer assim, ó, se tu quiseres, tu pode me curar. Eu sei que tu pode me purificar. Crê em Jesus. Quando chegar o momento da cura, você está pronto, está preparado. E a Bíblia dá uma senha sobre isso. A Bíblia fala assim, ó, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que você está assistindo um devocional como esse, que você está lendo a palavra de Deus, que você está ouvindo uma música que edifica, que você está tendo boas conversas com pessoas sábias, pessoas que têm interesse também em crescer espiritualmente, você está colocando um tijolinho ali na sua casa espiritual. Você está construindo o teu ser espiritual. E aos pouquinhos você vai construindo, se fortalecendo, desenvolvendo. De repente, né? E esse de repente muitas vezes é para os outros. Tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, ó, demora muito tempo para que Deus faça algo de repente. Às vezes, de repente, para os outros, que não viram você mergulhando em Deus, você crescendo no Senhor, você se entregando cada dia mais e mais. Ô, fulano de tal, tá mudado do nada. Aconteceu isso na vida de fulano de ciclano. Tem uma fé que foi sendo construída e alimentada ali. Entende? E o Senhor quer alimentar o nosso coração de fé. Mas, Thiago, você não falou há pouco que não era o nosso mérito? Sim, não era o nosso mérito. Mas quando eu falo de encher o coração de fé, de mergulhar no Senhor, não é sobre mérito. Não é sobre performance. É sobre reciprocidade. É sobre Deus te propor algo e você ser recíproco com Deus. Entende? A Bíblia fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o mestre, ele está batendo na porta do nosso coração todos os dias. Quando a gente abre a porta, a coisa floresce em nosso coração. Receba essa palavra. E aí o leproso, ele vai até Jesus, né? Ele coloca a fé dele submetida à vontade de Deus. Mas é interessante, gente, que o leproso, essa enfermidade, ela era contagiosa pelo tato, pelo toque. É por isso que o leproso tinha que ficar isolado, né? Não dava para o leproso, por exemplo, ir no supermercado normal, comum. Se eles esbarrassem em alguém, a pessoa estaria com a vida acabada também. Então, tudo isso, todo esse isolamento vai provocando um distanciamento entre pessoas. Aí o cara chega até Jesus, se prostra, fala assim, ó, mestre, se tu quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, eu quero. Eu quero o quê, Tiago? Eu quero te purificar. Ele falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele falou, eu quero. Seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Vou fazer uma pergunta para você. Jesus poderia curar esse cara à distância? Sim. Tem histórias na Bíblia onde Jesus curou a pessoa à distância. Tem algumas histórias assim. Mas, por que Jesus toca nesse leproso? Gente, os nossos gestos, eles gritam muito mais alto do que as nossas palavras. O fato de tocar onde ninguém poderia tocar, onde ninguém queria tocar. E quando você vai para o texto original mesmo, os significados, os termos originais mesmo do texto, por exemplo, Lucas aqui, o Lucas é médico, para quem não sabe, tá? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, ele é médico. Quando fala assim, ó, versículo 12, passou um homem coberto de lepra. Você vai ver que nos outros evangelhos fala só com o homem de lepra, um homem leproso. Quando Lucas fala homem coberto de lepra, o termo grego original é para falar de um homem que estava no estado de lepra avançadíssimo. Ele estava muito mal cheiroso, ele estava com a pele caindo aos pedaços, estava cheio de ferida, de creca, sabe? Estava podre. Já viu uma cena, um vídeo, uma foto, ou até ao vivo mesmo? Alguém com um acidente, uma fratura, uma questão, você fala, não, Thiago, eu não gosto nem de ver essas coisas, porque, meu Deus, dá ânsia de vômito. Não tenho estrutura nem para lidar com isso, até desmaio. Esse homem estava no pior estado que você pudesse imaginar. Quando você vai para o versículo 13, que vai falar, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Quando você vai para o original, o sentido do termo original é que Jesus abraçou o leproso. Então, Jesus, ele não estava aqui apenas rompendo a barreira da religiosidade, onde o puro não podia tocar no impuro. Ele estava tocando onde ninguém queria chegar perto.
Jesus, ele toca nos intocáveis. Eu gosto de uma frase do David Ricker, né, um pastor, onde ele fala assim: Deus salva pessoas que nós não salvaríamos e coloca para andar do nosso lado. Você sabia, por exemplo, que no grupo dos 12 discípulos de Jesus haviam personagens de classes que se odiavam? Mateus, por exemplo, era um publicano. E um dos Simãos, né, tem o Simão Pedro, mas tem um outro Simão, que é o Simão o Zelote. Esse termo zelote, os zelotes eram um grupo cujo alvo da vida era matar os publicanos. Um queria matar o outro. Aí Jesus pega Mateus o publicano, Simão o zelote e coloca os dois para andar juntos. Jesus faz isso. Ele cansa de fazer isso, mas faz demais da conta. Então isso aqui nos dá experiência de duas coisas. Primeiro, o que para os outros é intocável na nossa vida, né? Todo mundo tem um capítulo da história, tem uma página da sua própria história que você fala assim: Tiago, essa página da minha história aqui eu não deixo ninguém nem ler. Se a pessoa ler, vai me descartar 100%. Esse aqui é o capítulo leproso da minha história. Essa aqui é a página leprosa da minha história. Todo mundo quer distância. Não deixo nem o pessoal saber, que se o pessoal souber, vão querer descartar a história da minha vida inteira. Mas Jesus, ele faz questão de tocar onde ninguém quer tocar. Isso nos enche de esperança, mas isso também nos comissiona, porque nós que somos pequenos cristos, para você que não sabe, a palavra cristão significa pequeno Cristo, uma imitação de Cristo, uma cópia de Cristo, um Jesus copy, né? como tem o nome do ministério fundado pelo Douglas Gonçalves. E quando nós somos ministrados por esse texto, isso não só enche nosso coração de esperança de que Jesus vai tocar coisas intocáveis em nosso coração, mas ele nos comissiona a nós tocarmos pessoas que, pela nossa humanidade, nós não tocaríamos. Jesus nos convida para isso. Jesus nos convida para exercermos um nível de misericórdia, um nível de graça, um nível de amor. Mas, Tiago, fulano não merece. Não é sobre merecimento. Nós somos perdoados também sem merecer. Recebemos misericórdia sem merecer. Recebemos o amor de Deus sem merecer. Mas o Senhor nos convida para nós tocarmos os intocáveis que estão ao nosso redor. Entende? Os nossos gestos, eles gritam muito mais alto que as nossas palavras. Tem uma pesquisa interessante que... agora eu peço perdão porque eu não vou trazer a exatidão dos números, tá bom? O que eu vou trazer aqui é simbólico. Pode ser uma pesquisa, depois você dá um Google e alguns especialistas, né, em crianças vão dizer o seguinte: a criança, ela aprende com os pais mais ou menos ali 20% do que o pai e a mãe falam. E os outros 80%, ela aprende por imitação. Ela observa e imita. Observa e imita. Por isso, por exemplo, que as pessoas têm sotaque. O que é o sotaque? É o jeito de falar de pessoas de uma determinada região, certo? Você pega o português brasileiro, é bem diferente do português de Portugal. Não só algumas palavras, mas a pronúncia das mesmas letras. Ambos são português. Mas aqui tem um sotaque, lá tem outro. Você vai para Angola, né, alguns outros países lusófonos, a mesma coisa, tem diferenças. Pegar no inglês, o inglês que é falado nos Estados Unidos é um pouco diferente do inglês que é falado na Inglaterra, e é um pouco diferente do inglês que é falado em outros lugares. Então, o sotaque é que a pessoa aprendeu a mesma palavra, mas o jeito de falar é diferente. Porque ela viu o pai falar diferente, a mãe falar diferente, os influenciadores que estão ao redor falar diferente, o vendedor da padaria falar diferente, o porteiro falar diferente, o motorista do carro falar diferente, o colega na escola falar diferente, o professor falar diferente. Então, tudo isso a gente aprende muito mais por observação das ações do que por palavras. Então, os nossos gestos gritam muito mais alto que as nossas palavras. Jesus vai lá e toca o cara. Ele não só fala para ser curado, ele toca o cara. Aquele toque não foi só para trazer cura da lepra exterior, da lepra que estava no braço, na cabeça, no peito, nas pernas. Foi também para trazer retorno à dignidade daquele homem. É interessante que tem algumas enfermidades externas. Isso aqui é muito sério que eu vou falar agora, viu? Presta atenção. Tem algumas enfermidades externas que são fruto de enfermidades internas. Acontece muito isso. Quando você vai orar por cura, pega isso aqui. Você gosta de aprender sobre dons?
Você vai orar por alguém e você sente que Deus quer curar aquela pessoa. Não é uma oração só pela sua vontade. Você sente que Deus te mandou ali para orar pela pessoa para ela ser curada. E você ora e a coisa não acontece. Você ora, a coisa não acontece. Você ora, a coisa não acontece. Muitas vezes tem que investigar se tem uma situação de perdão, uma situação mal resolvida no coração da pessoa, rancor, raiva, mágoa, porque isso trava a cura muitas vezes. Muitas vezes. É quando a pessoa resolve o interior, o exterior começa a trazer sinais de que algo no interior foi resolvido. Entende? Estou falando de cura física mesmo. Mas pega para outras áreas da sua vida. Financeiro, profissional, familiar. Quantas questões você lida e não consegue resolver, não consegue vencer, não consegue isso, não consegue aquilo. Por quê? Porque tem questões no seu interior que precisam do toque de Jesus. Jesus ele cura o exterior e cura o interior daquela pessoa. E eu creio que Jesus quer curar o seu interior e o seu exterior. E tem curas que primeiro precisam acontecer no seu interior. Liberações que primeiro precisam acontecer no seu interior. Tem gente que fala assim, Tiago, eu daria um braço, eu tiraria uma perna para poder resolver essa angústia que está aqui dentro. Esse vazio que está aqui dentro. Essa mágoa que não passa, esse rancor, não consigo perdoar. Eu até queria. Eu sei que o certo é perdoar. Eu leio a Bíblia, eu creio em Jesus, eu sei que mas eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Olha, eu daria todo o meu dinheiro para resolver esse problema. Por quê? Porque o gigante interior é maior que o gigante exterior, quase 100% das vezes. Quase 100% das vezes. Então Jesus, ele toca naquele homem não só para curar a lepra do exterior, mas para dizer para aquele homem, o meu amor não é só com palavras, o meu amor por você é com atitudes. Ninguém quer te tocar porque você é doente e você é uma doença ambulante. Mas eu estou te tocando agora, estou te abraçando agora, estou gerando nova vida, onde havia morte, estou trazendo cura, onde havia doença, estou trazendo restauração, onde não havia mais esperança. E Jesus pode fazer isso conosco também. Meu Deus, o horário voou aqui no devocional. Vamos fechar, gente, o devocional? Tem só mais uma coisinha aqui para a gente fechar o devocional, que é o seguinte, ó. O horário voou aqui, tem mais riqueza nesse texto, esse texto é maravilhoso. Mas eu quero chamar a atenção, versículo 15 e 16, é o seguinte, ó. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Falando de Jesus aqui, tá, gente? De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares Eita, Jesus, sempre que eu leio isso aqui, eu embolo a língua. Lugares solitários e orava. O que é que Jesus nos ensina aqui? Vou fazer uma pergunta para você. A sua agenda está tão cheia que você não tem tempo para Deus? Sim ou não? A pergunta é essa, no português correto. Não vou florear muito, não. E é interessante que, gente, se juntar a minha agenda com a agenda de todo mundo que está aqui assistindo, não dá metade da agenda de Jesus. E mais. As demandas de Jesus eram muito mais nobres do que qualquer um de nós aqui. Entende? Jesus não é não que na minha agenda eu tenho que marcar para jogar bola com fulano, depois fazer uma publicação, um post lá com influência, não sei o quê, fazer depois um marketing com o Pererê Parará, que depois tem uma reunião importantíssima com fulano, com ciclano. Não, era curar enfermos, era expulsar demônios, era ressuscitar mortos, era pregar o evangelho. Imagine, velho, você convida Jesus, preparei aqui o maior café da manhã que você vai imaginar. Aí Jesus fala assim, poxa, infelizmente não dá, porque eu tenho hoje, Thiago, eu tenho um morto para ressuscitar hoje. Eu falo, pelo amor de Deus, cancela café. Vai lá, é muito mais nobre. Tem um demônio para expulsar, é muito mais nobre. Tem pessoas para curar, é muito mais nobre. Tem o evangelho para pregar, é muito mais nobre. Mas Jesus não deixava que a loucura da agenda dele roubasse o tempo dele com o Pai. Jesus era o cara mais estourado da época. Estava no top que você imaginar. Mas o versículo 16 vai dizer assim, ó, todavia, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Quando você começa a negociar o seu lugar secreto, aí é o início da sua queda. Onde normalmente você não percebe. É que nem uma pessoa que, digamos alguém que treina há muito tempo, né? Vamos pensar que alguém que treina há 10 anos e vai ali todos os dias, está regrado certinho. A pessoa já tem uma estrutura, uma memória muscular, um lastro de treinos, provavelmente é saudável também. A pessoa faltar um dia, vai cair o mundo dela por causa disso, né, gente? Um dia. Mas se a pessoa pensar assim, poxa, faltei um dia, não mudou nada, então falta outro.
E aí faltei 2 dias, não deu em nada, vou faltar mais 2. Pô, foi uma semana, velho. Mas tô de boa ainda, sou bonitão, saudável, disposto. Faltar, então, outra semana, aí começa a faltar. Daqui a pouco, aquilo foi construído, ó, começa a arrefecer. E é interessante que várias pessoas até colocam na rede social, né? Que passam um tempinho sem treinar e quando voltam, o corpo, você achava que ia aguentar o mesmo ritmo, o mesmo peso, o mesmo tipo de treino, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Você não percebe, você tá parado, você não percebe. Quando você volta à carga, quando você volta aos desafios, nossa, não consigo fazer metade do que eu fazia. Porque você vai perdendo ritmo aos poucos, sem perceber. Agora eu trago esse exemplo porque muitas vezes nós negociamos o nosso lugar secreto. Porque a gente é acostumado a buscar Deus só quando a gente está numa necessidade extrema. Mas Deus nos chama para um relacionamento diário. Se Jesus, que era Jesus, ele não caía nessa loucura de agenda, por mais nobres que fossem os motivos de Jesus, mas ele se retirava para lugares solitários e orava, por que eu e você negociamos o lugar de oração? Termino esse devocional com esse desafio, com esse confronto, para a gente nunca negociar o nosso lugar secreto com Deus. Eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele quer curar lepras no seu coração, porque Ele quer gerar um espírito humilde, como o leproso foi humilde, a se prostrar diante de Jesus. Ele quer te fazer empático, a não só falar da cura, mas tocar em doentes para curá-los também. E Ele quer restaurar o teu lugar de oração, com certeza absoluta. Você crê nisso? Então vamos orar para fechar esse devocional. Eu quero te convidar, antes de nós orarmos aqui, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo, entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu mando todos os dias o link dos nossos devocionais e também as anotações que eu faço do devocional. Para entrar no grupo, o link está na descrição do vídeo, no topo do comentário e no topo do chat também, tá bom? Inclusive, nos comentários, tem um link da nossa comunidade do discipulado. Vem com a gente. É lá que nós aprofundamos ainda mais o estudo da palavra de Deus em módulos sistemáticos que vão te ajudar demais a ter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, da fé e de vários temas correlatos a isso. Então vem pra gente com a comunidade, que vai ser uma bênção para você também. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, no direct, eu soluciono todas as suas dúvidas lá, te ajudo, mas você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra ministrada aos nossos corações que nos gera vida, que nos gera cura. Meu Pai, hoje em especial quero te apresentar todos os que estão aqui nesse momento, orando comigo. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor toque aonde há lepra na vida dessas pessoas. Lepra em alguma área da vida delas, no coração, na mente, no bolso muitas vezes. Lepra, meu Deus, nos olhos, nos lábios, nos ouvidos. Onde há, meu Deus, um local na nossa vida precisando de cura, que o Senhor coloque a sua poderosa mão. A sua mão, eu sei que ela alcança lugares que a mão humana não alcança. O seu amor alcança níveis que o amor humano não alcança. Nós confiamos e descansamos nisso. Cremos no teu milagre, cremos na tua cura. Como disse esse leproso, que na verdade tornou-se um ex-leproso. Ele disse, se tu quiseres, tu podes me purificar. E hoje nós declaramos também, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar, o Senhor pode nos tocar, o Senhor pode transformar a nossa vida. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos. Like no vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.